Olá, boa noite. Começa agora Tema Quente, o programa da Rede TV com a discussão do momento. O Tema Quente perguntou no nosso site: o senador Demóstenes Torres deve ser cassado? O resultado dessa enquete você vai saber daqui a pouco. E para falar da CPI do Cachoeira e de uma nova proposta de Código Penal, estão aqui hoje com a gente o deputado federal Paulo Teixeira, que é vice-presidente da CPI do Cachoeira. O Paulo Teixeira é deputado do PT de São Paulo. Também está com a gente o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, e que também é representante tucano na comissão. Boa noite para os dois, muito obrigado pela presença. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Carlos. Nós já vamos começar falando hoje do depoimento do ex-chefe de gabinete do Agnello Queiroz, que negou influência da construtora Delta no governo do PT aqui no Distrito Federal. O repórter Eric Klein tem mais informações. Testemunhas ligadas ao governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, apresentaram habeas corpus para permanecer caladas. Mas mesmo com o direito de ficar em silêncio, Cláudio Monteiro, ex-chefe de gabinete de Agnello, se colocou à disposição para responder às perguntas dos parlamentares. Monteiro é suspeito de receber propina do esquema de Carlinhos Cachoeira. Durante o depoimento, ele negou ter ligação com o grupo do contraventor. Disse que já recebeu Cláudio Abreu, ex-diretor da Delta, e Dalberto Matias, o Dadá, apontado como araponga de Cachoeira em reunião de trabalho. Segundo ele, os dois se apresentavam como representantes da construtora Delta. Monteiro ofereceu à CPI os sigilos bancário, fiscal e telefônico dele. Hoje, o Ministério Público Federal questionou o Superior Tribunal de Justiça sobre a demora de alguns bancos para realizar a quebra dos sigilos bancários de investigados em operações de combate à corrupção, como a Monte Carlo. Eric Klein, de Brasília, para o Tema Quente. Queria começar com o deputado federal Carlos Sampaio, que hoje até fez um elogio ao Cláudio Monteiro lá na CPI. Eu pergunto para o senhor que essa CPI, de uma certa forma, ela se transformou numa guerra política entre o PSDB, o seu partido, e o PT do Paulo Teixeira. Pergunto, o senhor é um membro do PSDB, quando o senhor elogia um cidadão que é vinculado ao PT, teve um cargo importante, não é sinal de que a guerra política pode estar indo longe demais e, eventualmente, manchar reputações e até destruir a vida de pessoas inocentes, deputado Carlos Sampaio? Olha, eu confesso a você, querido, que eu tenho muita preocupação com relação a isso, ou seja, a postura da pessoa que está lá. Hoje eu elogiei o proceder do Cláudio Monteiro, não foi exatamente a pessoa dele, mas foi a conduta que ele teve. Foi a primeira testemunha que vai com habeas corpus, mas que se dispõe a falar, age com coerência, demonstra seriedade, não lê o seu testemunho e os dois pontos mais importantes, na minha opinião, ele não se valeu da CPI para acusar seus desafetos e também não se valeu da CPI para efetivamente induzir a erro os integrantes dessa comissão. Esse habeas corpus que ele tinha, só para ficar claro para o telespectador, dá a ele o direito de permanecer em silêncio na CPI. Como o deputado Carlos Sampaio falou, ele preferiu conversar com a CPI. Não é isso, exatamente. Deputado? E esse proceder dele foi um proceder que a mim demonstrou a seriedade com que ele estava tratando a nossa comissão. Respondeu a todas as perguntas de forma satisfatória e eu achei que era meu papel enaltecer a postura dele, até para que os outros soubessem, outras testemunhas, o que se espera de um homem público que vai depor numa CPI. Foi a postura que nós vimos hoje. Em relação ao mérito das explicações que ele deu, o senhor ficou satisfeito? O senhor acha que o senhor é um representante do PSDB, o governador Marconi Perillo teve lá, nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. O senhor está satisfeito com as explicações do Cláudio Monteiro? De fato, dá para dizer que o Agnello Queiroz tem menos relação com o Carlos Cachoeira do que tem o governador Marconi Perillo do PSDB? Não, a gente não consegue saber a dimensão do envolvimento de A ou de B. Eu tenho para mim que nenhum dos dois governadores estão envolvidos com esquema criminoso, que eles tentaram, digamos assim, a quadrilha tentou chegar ao governo de Goiás e ao governo do Distrito Federal, não tenho a menor dúvida. Mas hoje o Cláudio Monteiro, eu elogiei a postura dele e ele se colocou bem naquilo que é imputado a ele, ou seja, que ele teria recebido dinheiro de propina. No que tange a afirmação dele de que o Agnello não teria recebido dinheiro da Delta, nem envolvimento com a Delta, essa é uma outra questão que não foi o foco da investigação que ainda vai apurar. Da manhã de hoje. Deputado Paulo Teixeira, a primeira pergunta para o senhor sobre essa questão da guerra política e o risco de manchar a reputação e destruir até a vida de pessoas inocentes. Se o PT, com o PSDB, ao transformar isso numa guerra política, não pode, por exemplo, estar fazendo com pessoas ligadas ao PSDB o que pessoas ligadas ao PT também podem estar sujeitas a receber. Olha, Kennedy, de onde nós fomos buscar a orientação para essa CPI, para conduzir essa CPI? Nos inquéritos da Polícia Federal, o chamado Monte Carlo, Vegas e São Michel, que concluíram pela prisão do Cachoeira e de uma série de pessoas no entorno do Cachoeira. E nós daí estamos, digamos, agendando as audiências e buscando as documentações, quebra de sigilo. Nós temos que ter um enorme cuidado para preservar a honra
das pessoas, porque a pessoa que se senta ali, ela pode, de uma certa forma, dependendo do que ela falar, pode ser incriminada. Então nós temos que preservar a honra da pessoa, a intimidade dela, a imagem dela e fazer uma investigação séria, não é? Uma investigação que possa concluir e esclarecer para a sociedade brasileira, para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário puna a existência de uma organização criminosa que tinha um funcionamento muito sofisticado, que inclusive captou parte do sistema político, inclusive tinha como seu líder maior político o senador Demóstenes Torres, e que conseguiu fazer com que seus tentáculos entrassem no Estado, e o Estado estava impedido de atuar contra a organização criminosa. Isso é um perigo para a democracia brasileira. Deputado Paulo Teixeira, uma segunda pergunta para o senhor, para equilibrar aqui com a situação do Carlos Sampaio, a quem eu perguntei 2 vezes. No caso do Fernando Cavendish, que é o dono da Delta, a posição do PT de evitar a convocação do Cavendish não é um erro do PT, porque se é para investigar a fundo, não parece que o presidente da Delta, que tem essas ligações todas com o Carlos Cachoeira, deveria ser chamado à CPI? Olha, Kennedy, nós não estamos evitando a convocação de ninguém. Ela vem sendo postergada, né? Então, o fato dela não ter sido votada, dela ter sido adiada na última reunião, não quer dizer que ela não seja aprovada numa próxima reunião, né? Semana que vem tem votação sobre Temos isso, votação, né? Na semana que vem. O fato é que até agora, isso tem sido objeto de reclamação dos parlamentares, do relator, do presidente, o Banco Central não enviou menos que 20% da quebra de sigilo. Então, qualquer investigação que for assodada, precipitada, ao convocar, você, de uma certa forma, pode também se servir aos interesses... Favorece o acusado. Portanto, na nossa opinião, essa investigação tem que ser feita com muita serenidade e todos que estão implicados serão investigados. Mas antes de continuar aqui o nosso debate com os deputados, vamos ver mais uma reportagem, mais informações, depoimentos da CPI e novas escutas da Polícia Federal, né, aumentaram ali, no entendimento de alguns parlamentares, o envolvimento deram mais evidências do suposto envolvimento do governador Marconi Perillo, do PSDB de Goiás, com o Carlos Cachoeira. Um jornalista chegou a fazer um depoimento, não apresentou provas, é a palavra dele contra a do governador Marconi Perillo. Roda aí, diretora, por favor. As declarações do jornalista Luiz Carlos Bordoni, contratado para trabalhar como locutor na campanha de Marconi Perillo em 2010, irritaram o PSDB. Presidente, eu não admito a acusação de desqualificado. O bate-boca começou depois que Bordoni disse ter sido pago pelo trabalho com dinheiro de Caixa 2. Pelo meu trabalho limpo, fui pago com dinheiro sujo. Marconi Perillo nega as acusações. Depois do depoimento, o relator da CPI, o petista Odair Cunha, atacou o tucano. Temos aqui alguém que recebeu em Caixa 2 dinheiro da organização criminosa para pagar campanha eleitoral. É uma questão grave. Cunha já havia acusado Perillo de mentir na comissão sobre a venda da casa em que Carlinhos Cachoeira foi preso no começo do ano. Perillo nega ter vendido o imóvel à Cachoeira, mas gravações feitas pela Polícia Federal indicam que o contraventor já negociava a decoração da casa, enquanto o imóvel ainda pertencia oficialmente ao governador. Numa conversa com sua mulher, Cachoeira diz que seu nome não pode aparecer na documentação da casa. Eu mandei tirar meu depois eu explico pessoalmente. Eu não quero meu nome não por causa dos depósitos que foram feitos, entendeu? Esta semana, a Comissão de Ética do Senado também aprovou, por unanimidade, a cassação do senador Demóstenes Torres. Cachoeira, com o devido respeito, é um verdadeiro anjo da guarda do senador da República. A votação no plenário do Senado foi marcada para o dia 11 de julho. São necessários pelo menos 41 votos para que Demóstenes Torres perca o mandato. Mas como a votação é secreta, sempre pode haver surpresas. Não vejo absolutamente nenhum problema se ele procurar cada senador para poder contar a sua história. Isso seria absolutamente normal. Deputado Carlos Sampaio, a gente viu aí a reportagem. O governador Marconi Perillo tem recebido a solidariedade do PSDB
vocês têm dito, confiado no governador. A gente viu aquele áudio do Cachoeira em que ele fala, olha, eu não posso aparecer porque tem umas coisas dos cheques aí, que claramente indica que ele quer esconder a origem daqueles recursos, né? É aquela velha história da mulher de César, não basta ser honesta, tem que parecer honesta. No caso aí, o PSDB não está defendendo algo indefensável, deputado, porque o Marconi Perillo não está indo no mesmo caminho do Demóstenes. No começo nega uma proximidade, depois se descobre que ela é muito maior. A questão do telefonema, liderança para cá, no dia do aniversário do Cachoeira, a questão da casa. Eu pergunto ao senhor, como integrante do PSDB, que tem defendido o Marconi, será que vocês não estão defendendo algo que já não é mais defensável? Não, veja bem. Todas as provas que existem até agora, que foram produzidas no inquérito de ambas as investigações e também trazidas para a CPI, não evidenciam o envolvimento do Marconi Perillo com a organização criminosa, nem com membros da organização criminosa. O senhor Carlos Cachoeira foi dito hoje para o Cláudio Abreu e foi dito ontem para o jornalista Luiz Bordoni, que, aliás, fez severas críticas ao governador Marconi, foi dito claramente, ele sempre fora visto lá como um empresário bem-sucedido. Tinha o antecedente dele, mas ele fora visto como um empresário. Se o governador Marconi Perillo tivesse vendido a casa para ele, não haveria mal algum. Recebeu 3 cheques, depositou na sua conta e declarou a origem da casa, a origem da venda. O que efetivamente está acontecendo nessa CPI, e ontem fez com que eu dissesse, Kennedy, ao próprio vice-presidente que ele estava presidindo, não, ao contrário, foi uma fala minha para ele, até um desabafo, dizendo ali o seguinte, que eu me senti envergonhado de participar dessa CPI. É a primeira CPI, eu fui do CPI do Mensalão, dos Correios, dos Sanguessugas. Essa é a primeira que, pela falta de uma lógica investigativa e pela forma como o relator se posiciona, eu me senti envergonhado. Por quê? Porque o Luiz Bordoni tem um histórico de vida, não só uma condenação a 12 anos pelos crimes que praticou, mas como também indenizações, sonegação, crime tributário. É uma pessoa que está lá para se defender e atacar alguém que efetivamente está criando um problema para ele. Não pode ouvir um testemunho daquele, sair o relator e dizer, bom, agora nós já temos provas contundentes de que o governador Marconi Perillo mentiu. Pois é, Paulo Teixeira. Esse proceder que eu acho que é equivocado. Ponto, eles não têm um ponto, os representantes do PSDB, quando dizem, olha, um cidadão como o Bordoni, sabe, foi dinheiro de Caixa 2, ele tem que apresentar provas disso, recebi dinheiro da mão do Marconi Perillo. Não é complicado também ele acusar e não apresentar nenhuma prova? Ele apresenta provas. Quais são as provas da sua opinião? A prova que ele apresenta é um cheque da empresa Alberto e Pantoja, que é uma empresa do Cachoeira, não é Caixa 2. Mas é do Cachoeira com ele Bordoni, não é do Marconi. Né? Não, mas então, mas aí o que ele apresenta? Ele apresenta a seguinte prova. É um cheque de uma empresa do Cachoeira de 45 mil, um outro cheque de 45 mil da empresa do Cachoeira, e esses 2 cheques foram depositados na conta dele, segundo ele, como pagamento de dívida de campanha. Agora, 2, ninguém nega que ele fez a campanha do governador Marconi Perillo, né? Ele até ontem disse, sou marconista, ele é meu ídolo. E eu fiz a campanha, ele fez a campanha do Marconi, fez a campanha do senador Demóstenes e da senadora Lúcia Vânia. Não se trata de ninguém da oposição, mas de uma pessoa de dentro. E terceiro, quebrem os sigilos telefônicos meus e do Lúcio Gutier para vocês verem que na véspera do depósito do cheque na conta da minha filha, eu tratei com ele, passei o número da minha conta bancária para ele. Ele ofereceu caminhos, então. Ele ofereceu caminhos. Agora, se você for, né, em toda a investigação da Vegas e da Monte Carlo, você vai demonstrar que essa organização criminosa, ela tinha a capacidade, tanto que foram mais de 30 oficiais militares e civis da Polícia Civil de Goiás foram implicados nessa operação, e ela tinha influência sobre a chefe de gabinete, pagou uma viagem para Las Vegas para a chefe de gabinete, influenciava o procurador-geral de Justiça. Ontem o Bordoni falou, e nós já sabemos, o diretor do Detran é uma pessoa do Cachoeira no Detran. Então, a quantidade gera qualidade. E o tema da casa e o tema do Bordoni, na minha opinião, fecham um cenário que é um cenário que explica como uma organização criminosa prospera. Ela prospera onde o Estado é conivente. Sério, deputado Carlos Sampaio, o deputado Paulo Teixeira não tem razão nesses laços, essas indicações para o Detran. Não há, em relação ao governo de Goiás, uma mistura maior com o esquema do Cachoeira?
Eu preferia estar discutindo outras coisas claro. dessa CPI, porque essa CPI, qual o foco que o Brasil quer saber? Sim. Quem era o braço político dessa organização criminosa? O senador Demóstenes, não é nem o governador Agnello, nem o governador Marconi. Ambos os governadores não estão envolvidos, acho que tenho certeza que o deputado Paulo Teixeira concorda comigo, com nada da organização criminosa no que tange ao crime organizado. O senhor acha isso, deputado Paulo Teixeira? Eu acho que a organização criminosa financiou campanha política em Goiás e conseguiu neutralizar o governo de Goiás, e foi assim que ela prosperou. Então, o senhor acha que tem uma diferença do Marconi para o Agnello? O Agnello, eu acho que não tem envolvimento, não é uma questão de natureza política. Deputado, desculpe, senhor. Era só porque o senhor falou para ele se ele concordava. Mas não que concordasse, porque eu estou falando de envolvimento com a organização criminosa. Mas vamos lá, eu quero a sua opinião. E o braço financeiro, que é a Delta. Esse braço financeiro já está demonstrado com todas as provas que vieram para os autos até agora, para o processo, já está demonstrado que a Delta abasteceu dinheiro de empresas laranjas. Todas essas empresas abasteceram o quê? Particularmente, denúncia de todos os jornais, particularmente o Estadão antes de ontem, demonstrou que grande parte desse recurso, a grande maioria, foi para a conta do PT e para a conta do PMDB nacional. Então, essa origem financeira, essa origem política, senador Demóstenes, essa origem financeira, Delta, é que efetivamente o Partido dos Trabalhadores e a base aliada do governo não permite que a CPI vote. Então, nós ficamos ouvindo pessoas ligadas ao Marconi, assim, a cada 10 que o relator convoca para ouvir sobre o Marconi, ele convoca 2 ou 3 para ouvir sobre o Agnello. Daí a gente faz uma série de outros movimentos, aprovam-se novos requerimentos sobre o Marconi, nessa mesma proporção, 3-1, e sobre o Agnello. E daí vai ouvir as testemunhas, o relator pergunta sobre o governador Marconi e sobre o Agnello. A gente não avança, é uma coisa que fica ruim. Para quem entende de CPI, não existe uma lógica investigativa, não se quer chegar à verdade.